quero ajudar você, que está aqui, aqueles que nos assistem pela internet, compreender a nossa participação, e aqui eu estou falando como pastor, e a sua como membro do corpo de Cristo, no desenvolvimento do corpo. E eu vou me deter então mais aqui, especificamente, tá? Compreendendo então nossa participação no desenvolvimento do corpo de Cristo. Para que nós possamos compreender nossa participação, eu vou então convidar você a me acompanhar na leitura do texto de Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao verso 16. Nós veremos, através então das palavras do apóstolo Paulo, que existe um movimento harmonioso, gerado pelo Espírito Santo. Todo este movimento orgânico de vida é gerado pelo próprio Espírito de Deus, que produz, através deste movimento no corpo, crescimento de todo o corpo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida que você, com seu dom, realiza a sua função dentro deste movimento que é realizado pelo Espírito Santo, todo o corpo vai crescendo ajustado, de forma harmônica. Então nós vamos ver isso passo a passo, através das palavras do apóstolo Paulo, verso a verso. Sem pressa, eu quero tentar mostrar isso para vocês. Então nós começamos pelo verso 11. E diz: e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então Paulo, ao escrever aqui sua carta à igreja de Éfeso, ele fornece uma lista de 5 ministérios. Ele não está preocupado em apresentar uma lista completa de ministério aos irmãos de Éfeso. Não que dentro do corpo de Cristo só tenha estes 5 ministérios. Mas ele está apresentando, isso nós precisamos entender, os 5 ministérios que dão sustentação à igreja, ao corpo de Cristo. Existem outros ministérios, mas esses são 5 ministérios que dão a sustentação para o corpo, para a igreja. Então, apóstolos. Apóstolos se refere a homens capacitados divinamente para lançar os fundamentos da igreja. Este ministério já não opera mais em nossos dias. Os apóstolos vieram, lançaram as bases, e depois Deus, como aconteceu, foram muitos deles mártires na história. Aliás, todos, acho que só João, na verdade, que não morre como mártir, mas eles deixam os fundamentos para que aí esses outros ministérios, agora que a gente vai falar, prossigam no desenvolvimento do corpo. Mas o ministério apostólico já não existe mais. Profetas. Profetas se refere também a homens capacitados divinamente para orientar e corrigir os caminhos da igreja, a partir da revelação dada pelos apóstolos. Então os apóstolos lançaram as bases. Os profetas já existiam alguns na época dos apóstolos, a própria Bíblia cita alguns deles. Mas eles orientavam e eram usados por Deus para corrigir alguma coisa dentro da igreja, a partir daquilo que eles haviam aprendido dos apóstolos. Eles não poderiam estar lançando fundamentos novos. Ninguém, na realidade, pode lançar fundamentos novos. Tá? Evangelistas. Igualmente se refere a homens capacitados divinamente para tornar conhecida a salvação dos homens em Cristo Jesus. Eles abriam, e ainda hoje, abrem as portas para que as pessoas se tornem membros do corpo de Cristo. Então, os apóstolos lançaram as bases. No desenvolvimento, se havia algum desvio, os profetas estavam ali, viam e corrigiam aquilo que eles tinham aprendido juntamente com os apóstolos, dava uma correção, uma orientação. Eles não tinham, deixo isso claro, os profetas,
e não tem ainda hoje esses profetas o fim de trazer revelações do futuro, algo desconhecido. Tem nada a ver com isso. Um dia nós falamos um pouco sobre isso, isso é outra coisa, é manifestação do Espírito Santo, tá? E manifestação como a Ló falou hoje pela manhã, isso é conforme o Espírito quer, quando quer, esporadicamente, o homem não tem controle sobre isso, tá? Mas aqui ele está falando de outra coisa, ele está falando de ministério profético. O ministério profético que tinha, por exemplo, Eliseu, tinha Elias, teve Amós, teve esses homens que corrigiam os rumos do povo e falavam então em nome de Deus nesse sentido. Tá? Os evangelistas, aí eram aqueles que iam trazendo as pessoas para dentro do corpo. Né? São esses usados por Deus, e ainda hoje, né, usados por Deus, que têm esse dom, essa facilidade de falar e anunciar o amor de Cristo às pessoas. E eles, então, vamos dizer assim, são os instrumentos para empurrando os outros para dentro do corpo. E aí, lá dentro do corpo, estão os outros membros, que vão fazer as outras partes. Afinal, eles colocam o povo para dentro, alguém tem que estar lá depois para... Né, então, esse vem os pastores. Homens capacitados divinamente para cuidar do desenvolvimento dos membros do corpo de Cristo. Os pastores promoviam, e ainda hoje, né, promove a união e o serviço dos membros no corpo de Cristo. E os mestres, né, homens capacitados divinamente para tornar acessível a todos os ensinos mais profundos da Bíblia. Tornavam e tornam ainda hoje conhecidos os mistérios, né, já revelados na Bíblia, na palavra de Deus. Não são homens que vão trazer também nada né, que está fora da Bíblia, mas são homens que conseguem ler a Bíblia, conseguem enxergar através da graça, né, e da ação do Espírito Santo, coisas que muitas vezes a gente lê e não percebe. E eles vêm usados por Deus e traz a luz a isso. Né? Então são chamados mestres. Então o mestre, todos esses homens, tá, que nós estamos aqui falando, foram designados. E a expressão designou alguns, registra o fato de que nem todos podem exercer tais ministérios. Deus escolheu alguns para este ministério. E além do mais, vamos dizer, essa expressão indica também o fato de que nessa passagem Paulo não trata esses ministérios como cargos ou um departamento de uma igreja local. Esses ofícios que Paulo está aqui dizendo, ministérios, eles não devem ser tratados como uma função dentro de uma estrutura eclesiástica inorgânica. A expressão designou alguns está totalmente ligada a pessoas. Então Deus escolheu homens e deu a esses homens essa capacidade para que eles pudessem assim edificar a sua igreja. Esses são os ministérios que Deus criou para a edificação dessa igreja. Para Paulo, os ministérios que estão citados aqui em sua epístola, aos Efésios, não possuem poder porque a instituição lhes conferiu poder. Nem porque declararam a si mesmos possuidores deste poder. Isso é muito sério. Porque muitas vezes a gente perde essa verdade. Estes homens não são empregados da igreja institucional. Eles são dons de Cristo para a sua igreja orgânica, a igreja viva. O poder que esses ministros possuem provém de Cristo, provém de fonte divina e não humana. Embora, eu quero que você entenda isso, os demais membros do corpo de Cristo sejam detentores da mesma tarefa pastoral. Agora estou falando de tarefa pastoral. O que é tarefa pastoral? Porque é muito fácil assim, a gente cria instituição, e a instituição faz o seguinte: nós pagamos o pastor, trata o pastor como empregado. Nós contratamos, nós demitimos quando nós quisermos. E não como alguém que recebeu de Deus um dom para a edificação da igreja, a qual a igreja deve se sujeitar, segundo Hebreus capítulo 13, verso 7. Não, nós
Mas nós temos nosso estatuto, nós contratamos, nós pagamos pastor. E aí é o seguinte, nós pagamos pastor para ele ser evangelista, nós pagamos pastor para ele ser profeta, nós pagamos pastor para ele ser pastor, e nós pagamos pastor para fazer também a faxina. Nós mandamos pastor, não sei, comprar a luz quando queimar, o pastor tem que fazer. Tudo errado. Tudo fora da Bíblia. E é ruim eu estar falando isso porque eu estou aqui na figura do pastor, né? Mas eu não estou aqui para me defender. Eu estou tentando realmente, de coração, mostrar o que a Bíblia diz, para que nós possamos viver a palavra. E também não estou dizendo que essa igreja faz isso. Eu estou dizendo de maneira geral o que acontece. Tá? Graças a Deus, a igreja que está me abraçando, eu me sinto abraçado. De vez em quando eu choro um pouquinho, né? Mas eu me sinto abraçado pela igreja. Você também, né, Décio? Nós temos sido abraçados, graças a Deus. Mas é importante que a igreja de Cristo e aqueles que me ouvem entendam essa verdade. Tá? Entendam o que a Bíblia ensina. E quando eu falo, então, do pastoreio, porque assim, aí transfere tudo ao pastor. Mas eu quero dizer o seguinte para você. A Bíblia diz, em Mateus, você já deve ter lido, né? Falando lá, Jesus mandando os seus discípulos. E ele diz, então, o quê? Ide, pregai, vós pastores, o evangelho, vós pastores, batizais em nome, vós pastores, está escrito isso lá? Ele manda os seus discípulos, todos os discípulos, todos aqueles que conhecem a Ele, vão e preguem, anunciem o evangelho, vão servir. Ah, mas está escrito também em vários outros textos bíblicos, eu vou só assim para vocês, né? Fala o seguinte, chorai uns com, a vós pastores, chorai com aqueles que choram. Vós, pastores, visitai aqueles que estão enfermos. Não tem isso. Por quê? Porque a igreja é um corpo que todos mutuamente trabalham e se pastoreiam juntos. O pastor tem uma outra função. E agora nós vamos entrar então na função do pastor. Bom, Paulo mostrou para nós que os 5 ministérios foram dados divinamente. Deus deu para a edificação da sua igreja. Então agora ele vai falar por que Deus deu. Versículo 12, Efésios 4, 12. Começa lá já assim, ó, com o fim. Então Deus deu 5 ministérios, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, pastor, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, foram dados com o fim de preparar os santos. É para isso que nós estamos aqui. E equivocadamente a igreja acha que nós estamos aqui para ficar fazendo visita. Não. Não está. Embora a gente, como cristão, também façamos. O que vocês também devem fazer. Mas os membros da igreja, equivocadamente, acham que sempre é o pastor que tem que ir lá e orar em tal coisa. Se o pastor não orar, não acontece. Não tem nada disso. Afinal, a tarefa do pastor, segundo diz o apóstolo Paulo, é com o fim de preparar os santos. Os santos são os membros da igreja. É você que está aqui hoje, sentado aqui me ouvindo, aqueles que estão acompanhando pela internet. Os santos são os membros da igreja. Então, eu e o pastor Décio estamos aqui para prepará-los. Agora, este preparo também tem uma finalidade, que ele diz assim, ó, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então nós estamos aqui para prepará-los, para que vocês realizem a obra do ministério, a qual Cristo concedeu a vocês, e Deus deu dom a cada um de vocês, para que vocês realizem a obra. E esse serviço de vocês, agora preste atenção nisso, então você vê que Paulo está mostrando aqui uma escala de acontecimento, né? Um processo. Então os pastores vêm, preparam a igreja, preparam os santos, preparam vocês, eu e o Décio devemos fazer isso, para que vocês então façam e cumpram o ministério que Deus deu a cada um, exerçam o dom de vocês. E aí, isso faz o quê? Diz a continuação, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse é o serviço de vocês.
realizar a obra para que o corpo de Cristo seja edificado. O nosso é preparar vocês para realizar a obra para que o corpo de Cristo seja edificado. Como vocês devem servir? Talvez vocês estejam se perguntando. Nós falamos, eu fiz esse resuminho, de uma forma rápida, no início dessa mensagem. Lembra? Servir com amor, sacrificando e com os seus dons. Como nós, pastores, nos preparamos para realizar a obra que Cristo deu a vocês? Nós fazemos isso através da pregação, nós estamos fazendo isso agora, neste momento, ensinando a vocês a palavra de Deus. Fazemos isso também através dos aconselhamentos, fazemos isso através do gerenciamento dos ministérios da igreja. Assim, os capacitamos para que vocês pastoreiem uns aos outros e sejam luz para o mundo, para aqueles que não conhecem a Cristo. A palavra preparar aqui, ou aperfeiçoar, a palavra grega katartismos, ela tem que ser destacada neste texto, pois muitos pastores têm trabalhado apenas para manter os santos como estão. Então estes vão responder diante de Deus. Se eu, Cornélio, estiver aqui como pastor, simplesmente, eu vou lá domingo, eu prego, mas não estou preocupado em ajudar vocês a se desenvolver, a crescer, eu estou pecando contra o corpo. E contra Cristo, porque é contra o corpo de Cristo. Aí eu estou pecando. E muitos pastores fazem isso. Muitos pastores vivem assim. Eles simplesmente querem ir tocando, como diz assim, tocando. Eles não brigam comigo, eu não brigo com eles, a gente vai vivendo assim de boa. Não, não é essa a ideia. E a gente pode crescer sem brigar também, Muitos se acomodaram na sua jornada. E não podemos, nós pastores não podemos nos acomodar. Nós não podemos, porque o corpo precisa se desenvolver, o corpo precisa crescer, e cabe a nós, Deus deu essa tarefa para nós. Então Paulo está dizendo que o pastor não recebeu poder ou autoridade de Cristo para apenas manter o rebanho como está. Não. Para Paulo é indiscutível que o pastor tenha que levar os santos ao aperfeiçoamento, ao desenvolvimento de sua salvação, de seu serviço. Mas quando nós, pastores, fazemos isso, a gente incomoda. E não tem jeito, aí eu peço perdão para vocês, mas eu tenho que incomodar. Porque eu quero que vocês cresçam. E ficar vivendo, fazendo a mesma coisa, não leva ao crescimento. Ah, mas eu estou 30 anos fazendo assim, eu estou 20 anos fazendo assim. Ah, mas... Para. Eu estou aqui para ajudar vocês a crescer, o pastor Décio também. Então, ouça aquilo que os pastores estão falando. E nos ajude também, porque nós estamos olhando para o bem de todo o corpo. Cabe a nós fazer isso. Está aqui na palavra. Cabe a nós ensiná-los e orientá-los a fim de que vocês possam empenhar melhor o papel e o dom que Deus deu a vocês. Por isso que muitas vezes o pastor pede um feedback. E não fica bravo se pedir um feedback. Precisamos. Porque precisamos disso para poder ajudar vocês a se desenvolverem. Agora, se não querem ser pastoreados, é um problema sério. Efésios 4,13 diz assim, olha, até que. Então, nós estamos falando desse processo, eu volto aqui repetindo, para vocês não se perderem. Então, os pastores, junto com os demais ministérios, mas hoje enfatizando mais o pastor, foi dado à igreja para poder levar os santos a um aperfeiçoamento, para que os santos realizem a sua obra com o dom que Deus deu. Dessa forma o corpo seja desenvolvido, e os pastores precisam fazer isso. Aí está o texto, até que... Isso significa o quê? Ele está falando de um limite de finalidade, até que se alcance algo. Aí ele vai dizer, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o propósito de tudo isso.
Esse é o propósito. O fim do trabalho destes 5 ministérios é promover a maturidade espiritual de todo o corpo de Cristo, levando-os a viverem como Cristo. E essa busca pela maturidade também tem um propósito. É interessante, né? Conforme a gente vai ler agora no versículo 14. Diz assim, ó, já começa falando a própria palavra. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Então, toda essa atividade que eu falei para vocês que o Espírito Santo faz e trabalha, visa o aperfeiçoamento, a maturidade, com o propósito que a gente deixe de ser crianças, levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, que induzem a igreja ao erro. E não há na igreja aqui de Cristo quem não precise aprender. Eu estou aprendendo ainda. Acredito que todos nós estamos nesse processo. Quem não precisa se submeter em amor ao outro. E é precisamente, por mais estranho, é precisamente no encontro de nossos dons, no encontro que nós temos uns com os outros, nossas diferenças, dos nossos dons, que todos nós crescemos nessa unidade. Quando aprendemos a respeitar as diferenças uns dos outros, como foi falado hoje de manhã. É nesse encontro. Quando a gente então busca servir o outro com aquilo que nós temos, com o dom que Deus nos deu. Aí nós vamos como corpo crescendo juntos nessa unidade da fé. É preciso que todos os membros do corpo se empenhem na promoção da unidade do serviço. Todos os membros, não importa, todos os membros, todos. Até o dedinho lá do pé precisa estar junto nessa jornada. Todos os membros. Todos têm valor. A Ló falou disso hoje de manhã. Todos têm importância. Alguns membros, talvez você não vai ver ele ativamente fazendo algo dentro da igreja institucional física, mas ele está fazendo lá fora algo que você não vê. E talvez, se eu estou aqui pregando e com a graça de Deus, recebendo de Deus sabedoria, porque tem irmãos e irmãs que durante a semana oram e falam, Deus, dá sabedoria àquele homem lá. Ele precisa, para que ele possa nos ensinar. Então há um movimento do Espírito Santo para que essa igreja cresça em unidade, e todos têm o seu papel e sua importância nisto. Então os méritos de estar aqui, os méritos daqueles que cantam, que tocam, não é maior do que de ninguém, porque no fim todos nos sustentamos no corpo, e o corpo é um só, e Cristo é o cabeça, e só Cristo deve ser glorificado, amém? E eu quero então concluir com as palavras do apóstolo Paulo, no verso 15 e 16. Efésios 4,15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Olha que palavra bonita, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos, diz Paulo. Ele está falando de desenvolvimento, ele está dizendo que você não pode se acomodar no nível espiritual que você alcançou. Cresçamos, está dizendo também que você precisa cooperar, juntos, cresçamos juntos para o desenvolvimento do seu irmão em Cristo. Então cresçamos fala de crescimento de todos. O corpo só vai crescer harmoniosamente se todos se apresentarem para o serviço com seus dons. Se todos se apresentarem. Senão pode ter um crescimento fora. Se uma perna, né, você imagina, você está desenvolvendo, jovens, você está crescendo mais uma perna sua, pode acontecer isso, deficiência, a gente tem. E uma perna resolve não crescer. Aí se você tem uma perna mais curta, você vai ver a pessoa andando, não é assim? Porque não houve um crescimento harmonioso. Então, todo o corpo precisa se juntar e todos crescendo juntos, para a glória dele. Aí diz o verso 16, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus, na medida que cada parte realiza a sua função. Se não construirmos a igreja como equipe, onde todos trabalham juntos, entendendo a sua função, nós podemos estar construindo sim uma igreja desajustada, desfigurada.
E dessa forma nós não iremos glorificar a Cristo. Um corpo desajustado, desequilibrado, sem harmonia, possivelmente terá pouco tempo de vida. Por outro lado, se cada um, e aí eu preciso que você assuma esse compromisso, realizar sua função de acordo com o que Cristo lhe deu. Se cada um realizar isso no lugar certo, servir com a motivação correta, edificaremos a nossa igreja, alcançaremos a maturidade e Cristo será glorificado e honrado nesta igreja. Precisamos crescer. Eu, Cornélio, preciso continuar crescendo. E precisamos crescer harmoniosamente, em paz. Em paz. Sacrificando-nos em prol da unidade. Juntos. Crescer juntos. Todos crescendo ao mesmo tempo. Mas para isso é importante que você participe de todas as atividades juntos. Para crescer juntos. E misturados. De forma que as nossas diferenças se completem, contribuindo dessa forma para o crescimento pleno de todo o corpo. Este crescimento só é possível quando servirmos uns aos outros em amor e com os nossos dons. Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza em todo o tempo, pois Ele nos fará dar os frutos de amor que Cristo espera de nós. Essa é a expectativa de Deus. Quero convidar você a fechar os teus olhos.